Bom dia, gente! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Vamos para mais uma live do poder dos chakras. O poder da mente, e agora a gente está falando dos chakras, então hoje a gente vai falar do nosso terceiro chakra, do Manipura. Deixa eu escrever aqui. Poder pessoal. Vamos enviar essa live já pro pessoal. Só enviar aqui, a gente já começa. Marjorie. Então, vamos retomar o assunto. Primeiro a gente vai falar um pouquinho de todos os centros e o que são os chakras, né? Retornar ali falando do primeiro e do segundo, que a gente já comentou nas lives passadas. Se você não assistiu as lives passadas, te convido a ir assistir, tá? Que a gente está falando do primeiro centro e do segundo centro dos nossos chakras. Deixa eu entrar aqui. Só para... Aí. Vou enviar esse vídeo para quem vocês acham que precisa receber, para quem vocês acham que precisa assistir também esse conteúdo. Um conteúdo tão rico, um conteúdo que faz muita diferença na vida das pessoas quando elas passam a entender como é que funcionam esses centros de poder, como é que funcionam esses chakras, tá? Então, assim, a gente vai começar fazendo uma retrospectiva, falando um pouquinho do que a gente falou anteriormente. Então, a gente falou do nosso poder da mente, a gente falou de como a nossa mente cria tudo na nossa vida, né? Para a gente falar um pouco disso, a gente tem que entender que tudo é energia. Então, tudo aqui ao meu redor é energia, mais densa ou mais sutil. Então, esse armário, ele é energia, energia mais densa, moléculas juntas, moléculas que vibram. Bom dia, vamos falar sobre os chakras hoje. Vamos falar sobre o terceiro chakra, nosso Manipura. Tô só fazendo uma retrospectiva aqui do poder da mente. Então, esse primeiro, essas moléculas, né, elas estão mais juntas ou mais separadas. Então, o meu corpo físico, ele é repleto de moléculas. Moléculas que vibram, moléculas que estão mais unidas. Por isso que eu vejo, por isso que eu toco, como esse armário, como as coisas físicas que existem, né? Elas são moléculas mais unidas. Porém, tudo é energia. Então, os meus pensamentos, eles também são energia e eles vibram. E são esses pensamentos que vão estar criando a nossa vida. Quando eu penso em pensamentos, eu penso nos 7 corpos energéticos que eu tenho, que eu já falei aqui com vocês desses corpos. Então, eu tenho um corpo físico, né, que é esse aqui, onde estão meus órgãos, onde estão minhas artérias, as minhas veias. Eu tenho um corpo energético, aonde circula o prana, a energia vital, e onde estão as minhas nadis, os meus canais energéticos. Eu não falei mais a fundo sobre as nadis, sobre esses canais energéticos e as duas principais energias que a gente tem. Depois que eu terminar o assunto dos chakras, eu vou entrar para falar dessas nadis, tá? Então, as nadis são por onde circulam a energia vital, por onde circula o prana. Como eu tenho as veias no meu corpo físico, onde circula o sangue, as linfas, onde circula
os gânglios linfáticos onde circulam a linfa. Eu tenho no meu corpo as nadis principais, que são grandes nadis, e as nadis secundárias, que são nadis menores, tá? São canais de energia. E nesse corpo energético eu também tenho os meus 7 principais centros de poder, os meus 7 principais chakras. São 7 ao longo da minha coluna. A gente já falou do nosso primeiro chakra, que é o nosso bom dia. Nosso primeiro chakra, que é o nossas raízes, nosso Muladhara Chakra. A gente já falou do nosso Svadhisthana Chakra, que é o nosso segundo chakra, logo abaixo do umbigo. E hoje a gente vai falar do nosso terceiro chakra, nosso Manipura Chakra. O Vishuddha Chakra abaixo do umbigo, nosso Manipura Chakra, que tá bem no plexo solar aqui, ó. Bem em cima do meu umbigo, tá? Ele é o meu poder pessoal, é desse chakra que a gente vai falar hoje. Mas só para retomar, então, a gente tem esse corpo energético. Depois desse corpo energético, a gente vai ter um corpo de sentimentos, que é tudo que eu sinto. Então, felicidade, tristeza, raiva, amor, tá contida nesse corpo dos sentimentos, né? Que vai estar relacionado ali com tudo que eu tô sentindo na minha vida. Sentimentos bons e... Deixa eu ver o que ligou aqui, gente, só... Sentimentos bons e também sentimentos ruins, eles vão estar relacionados ali nesse chakra. E bom dia. E nesse chakra não, nesse corpo dos sentimentos, né? Então é eu entender que eu tenho sentimentos e que eles passam por mim, mas eu não sou os meus sentimentos, é o meu não me identificar com os sentimentos, eu entender que eles fazem parte de mim, mas eles passam por mim. Então eu sinto a felicidade e ela vai passar, eu sinto a tristeza e ela vai passar. Bom dia. Eu sinto a raiva e ela vai passar. Eles estão contidos no meu corpo de sentimentos. E eu também tenho a minha alma, o meu corpo mental, que é onde estão os meus pensamentos. Os pensamentos elevados, os pensamentos bons, mais relacionados à minha alma. E os pensamentos mais baixos, mais relacionados ao meu ego. E o meu ego também. Então eu tenho nesse corpo mental, né? Lembrando que tudo que se materializa na minha vida ou no meu corpo, ele surge através de um pensamento. Então é aquela ideia, eu tive um pensamento negativo, esse pensamento negativo gerou um sentimento negativo, esse sentimento negativo, quando não administrado, gerou circuitos neurais no meu cérebro, gerou ali ligações no meu cérebro que vão gerar hábitos e comportamentos que vão se desdobrar em um desequilíbrio energético no meu corpo energético, nos meus canais energéticos, e que vão desdobrar num bloqueio nos meus centros de energia, nos meus chakras, nos principais e também nos secundários. Primeiro nos secundários e depois nos principais, tá? Os chakras de energia é do que a gente tá falando hoje, né? Essas lives que a gente tá fazendo, a gente vai fazer 7 seguidas falando dos nossos centros de energia, dos nossos chakras. Então, esses pensamentos, eles vão se desdobrar dessa forma. Não só no meu corpo físico, mas em tudo ao meu redor, em toda a minha vida, em tudo que eu vivo. Esses pensamentos, eles vão se desdobrar, tá? Então, por exemplo, né, a criação das coisas, porque a gente tá falando do poder da mente. Então, eu tenho uma marca, né, de produtos fitoterápicos. E aonde surgiu essa marca? Ela surgiu primeiro no pensamento. Ela surgiu primeiro na minha mente, como uma ideia, né? Eu tive a ideia de fazer uma marca de produtos fitoterápicos. Daí eu desenhei essa ideia na mente. Depois que eu desenhei essa ideia na mente, bom dia, Má. Eu desenhei essa ideia na minha mente, eu coloquei ela no papel, numa planilha. Depois que eu coloquei essa ideia no papel, eu fui pensando como que eu ia fazer com a minha mente racional, comprei as coisas que eu precisava, até que se formou a marca. Então, assim, tudo, os prédios, as casas, tudo se inicia numa ideia. Então, tudo que é material, ele vem de um pensamento. Dessa forma fica mais fácil da gente entender que a gente materializa tudo na nossa vida. Mas tem um problema. 5% do que a gente é, do que a gente acha que a gente é realmente. Os outros 95% estão no nosso subconsciente, são crenças. São crenças que estão guardadas no subconsciente que vem desde a barriga da nossa mãe e que a gente não consegue enxergar.
E a gente só enxerga e consegue modificar depois que a gente torna isso consciente, tá? E por que eu tô falando isso pra vocês agora, sendo que a gente vai falar dos chakras? Porque uma das formas da gente tornar as nossas crenças conscientes é através dos nossos chakras. Eles ajudam muito a gente a criar consciência dessas crenças, porque eles têm um desenvolvimento relacionado com o nosso corpo físico, tá? Que vai estar ali nos mostrando o que a gente tem dentro da gente, e ele também tem um relacionamento muito direto, né, com os nossos sentimentos, com o nosso corpo de sentimentos. Então pensa que o corpo energético, ele vem depois do corpo físico, então ele está relacionado com o corpo dos sentimentos e com o corpo do físico, tá? Ali no meio do caminho. Ele faz essa ligação entre os corpos, tá? Tanto que os meus chakras, eles não estão só no corpo energético, ele faz essa ligação realmente. Eles são como cones, assim, ó. E eles ligam nos outros corpos mais sutis também, tá? Então, agora retomando aqui sobre os chakras, a gente falou primeiramente, né, do nosso primeiro chakra, das nossas raízes. O nosso Muladhara Chakra, ele tá na base da nossa coluna. Tudo que a gente precisa, que é básico para sobreviver, tá contido nele. O desenvolvimento desse centro é do 0 aos 7 anos de idade, tá? Lembrando que os chakras, eles se formam na barriga da nossa mãe e depois de 7 em 7 anos a gente vai desenvolver ele. Isso é a teoria do setênio, é o que eu estudo, é o que eu acredito, tá? Então, do 0 aos 7 anos de idade, a gente vai desenvolver o nosso primeiro centro, que é tudo que é básico para sobreviver na Terra. Então, alimentação, saúde, o relacionamento com os nossos pais, com os nossos irmãos, a atividade física, a forma que eu cuido do meu corpo, as finanças básicas para sobreviver, tá? Então, assim, finanças básicas para sobreviver, preciso ter dinheiro para sobreviver, tá? Isso está relacionado com o meu primeiro centro de poder. Então, lembra que aquela pessoa que tem, por exemplo, um desequilíbrio, que começa a se alimentar bem, daqui a pouco tá comendo tudo errado, ou então ela faz atividade física e daí ela para por um tempão, ou aquela pessoa que sempre tem um financeiro destabilizado, nunca tem dinheiro sobrando, nunca tem dinheiro suficiente, sempre tá devendo e não sabe o que tá acontecendo, provavelmente essa pessoa tem um desequilíbrio no primeiro centro dela, ou aquela pessoa que tem muito medo, que o medo é muito relacionado com o nosso primeiro centro de poder. Ela também tem um desequilíbrio no primeiro centro, tá? E esses desequilíbrios, eles podem surgir por traumas vividos do 0 aos 7 anos de idade ou também por traumas que minha mãe viveu, lá na hora que eles estavam sendo formados. Então, o primeiro chakra seria ali no início da gestação. O segundo chakra, ele tá relacionado, ele tá logo abaixo do nosso umbigo, e ele tá relacionado com a nossa capacidade de se adaptar às situações que a vida nos coloca. Então, o elemento desse chakra é a água, né? A água se adapta, a água é fluida, em qualquer lugar que você coloque a água, ela vira aquele recipiente, e a gente tem essa capacidade. Ele também está relacionado com os nossos órgãos sexuais e com a nossa sexualidade. Então, ele está relacionado com o prazer que a gente sente em viver a vida. Sentir prazer em viver a vida. E quando eu tenho um desequilíbrio nesse chakra, eu não sinto prazer em simplesmente viver a vida. Eu tenho que buscar o prazer nas coisas externas. E é um prazer momentâneo. É um prazer que ele não se mantém, porque eu vou lá e compro um monte de coisa. Eu tenho aquele prazer por aquela compra naquele momento. Porém, chega um momento que passou. E o prazer? O prazer que eu teria que ter em viver a minha vida, eu não tenho, tá? As pessoas que têm vícios por bebida, por álcool, por cigarro, por diversas drogas, vícios em geral, eles são gerados por um desequilíbrio no meu segundo chakra. Então, eu não sinto prazer em viver a vida, eu vou buscar o prazer em outras coisas externas. E aí, eu começo a perceber aonde estão os meus desequilíbrios, aonde estão os meus traumas, minhas crenças. O que é que eu tenho que modificar dentro de mim para começar a criar a realidade que eu quero. E é por isso que os chakras fazem um papel tão grande
nesse momento da gente conseguir criar a nossa realidade, porque eles vão nos mostrar as nossas crenças, os nossos paradigmas, eles vão fazer a gente ter autoconhecimento sobre nós para conseguir modificar aquilo que não tá legal. Porque como que eu modifico algo, né? O primeiro passo para mim modificar um condicionamento e uma crença, para mim modificar um hábito, comportamento que eu tenho, é eu criar consciência sobre ele. Então eu falei para vocês que 5% do que a gente acha que a gente de tudo que a gente acha que a gente 5% somente a gente é realmente. Os outros 95% estão escondidos no nosso consciente e a gente não tem acesso, a gente não vê. Até que eu torne aquilo consciente. A partir do momento que eu torno aquilo consciente, eu começo a visualizar e a enxergar aquilo. Eu consigo ter poder de modificar, porque eu só modifico aquilo que eu vejo, tá? Então, por isso que os chakras vão ter um poder tão grande nesse autoconhecimento e na gente conseguir modificar tudo isso que não tá legal dentro da gente. Então, depois disso, né, esse centro que a gente tá falando do nosso segundo centro ainda, o Svadhisthana Chakra, ele tá relacionado, então, com a gente sentir prazer em viver a vida. Normalmente, quem tem depressão tem um desequilíbrio muito grande nesse chakra, porque não sente prazer em viver a vida. Então, é aquela pessoa que não tem motivação, que não tem vontade de viver, porque uma vida sem prazer é uma vida sem vontade, né? A gente tá aqui na Terra por alguns motivos. Um deles é a sobrevivência terrena, né? Você se desenvolver como ser humano, como ser físico. O outro passo é sentir prazer em viver na Terra, sentir prazer em estar aqui. Por isso que a gente tem os nossos órgãos dos sentidos, senão a gente não teria. Os nossos órgãos dos sentidos nos possibilitam sentir prazer em viver na Terra. A gente recebe, né, prazer pela comida, pelo que a gente sente. E depois disso a gente vai chegar então no desenvolvimento pessoal, no poder pessoal, que todo ser humano também quer desenvolver, que está relacionado com o nosso Manipura Chakra, o chakra que a gente vai falar hoje. Então, esse chakra, para começar, a cor dele é amarela, tá? Ele está logo acima do nosso umbigo, aqui abaixo do peitoral, no plexo solar. Se você aperta aqui, ó, entre as costelas, tem um buraquinho, né? Um pouquinho para baixo. Tem o plexo solar. Ali é o lugar relacionado à digestão, né? Se você for olhar, eu já falei para vocês que todos os chakras, eles estão relacionados a partes do nosso corpo físico também, e a sentimentos, porque lembra que eles estão no meio do caminho entre o corpo de sentimentos e o corpo físico. Então, as raízes, né, elas estão relacionadas às pernas, à parte estrutural, aos nossos órgãos excretores. O meu segundo chakra, ele está relacionado aos órgãos reprodutores principalmente, né? Tanto que é a reprodução do ser humano, a sexualidade. E o nosso terceiro chakra, ele está relacionado aos nossos órgãos digestivos. Então, ao fígado, aos estômagos, intestino, vesícula, a digestão. E quando a gente pensa nisso, ele tem um papel muito importante. Então, a gente já olha para ele e olha para o elemento desse chakra. O elemento do nosso Manipura Chakra é o elemento fogo. Lembra que eu falei para vocês que eles vão sutilizando os chakras do mais denso para o mais sutil, né? Porque o ser humano também vai tendo esse desenvolvimento de sutilizar. Primeiro ele busca segurança, depois ele se permite sentir prazer e depois ele vai buscar o poder pessoal. Estou falando dos 3 primeiros chakras nessa ordem. Esses 3 primeiros centros ainda estão ligados à Terra, a muito mais à Terra do que ao universo, ao todo, ao sutil. Porém, eles vão se sutilizando. Então, o elemento do primeiro chakra é a terra, do segundo chakra é a água e do nosso terceiro chakra é o fogo. Se você olhar para o fogo, você consegue notar que ele é mais sutil do que a água, não é verdade? Você sopra uma chama de vela, ela se movimenta. Quando você olha para uma chama de vela, você consegue olhar ao redor dela toda aquela energia vibrando. Essa é uma das formas que a gente consegue olhar que há energia em movimento, mesmo no espaço que você acha que é vazio. Olhando ao redor de uma chama de uma vela, você percebe que tem energia
num lugar que parece um espaço vazio. E não é. Porque tudo é energia em todos os lugares, em todo o espaço, tá? E essa energia, ela tá vibrando o tempo inteiro. E por isso que tudo que a gente vibra, a gente atrai. E por isso que tudo que a gente vibra, a gente cria. E por isso que os nossos sentimentos e pensamentos criam a nossa realidade. Porque tudo é energia e tudo vibra. Então, quando eu olho para o meu terceiro centro de energia, o elemento dele é fogo, a cor dele é amarela, ele é como se fosse uma flor de 10 pétalas. Bom dia! De 10 pétalas aqui no centro da boca do estômago. E ele tá ali com o elemento fogo para quê? Para digerir. Então o fogo ele não digere? O fogo digere. A gente tem um fogo digestivo, que pro Ayurveda é nosso Agni, é o nosso fogo digestivo, que serve para digerir. O nosso Agni, ele está relacionado com o Sol. Então, quando o Sol está mais forte ao meio-dia, é a hora que o meu Agni está mais forte para digerir melhor os alimentos. E esse chakra, ele também está relacionado ao Sol, ao elemento fogo. E ele está ali regendo os meus órgãos digestivos. Então, tudo que eu me alimento, tudo que eu como, também está sendo digerido por esse centro, por esse chakra. Mas não só os meus sentimentos. Porque na minha vida, eu não tenho que digerir só sentimentos. Só alimentos, desculpa, gente. Eu tenho que digerir tudo que eu sinto, tudo que eu penso e tudo que eu vivo. Então, tudo que vem de fora, né, de fora desse corpo físico, né, desse corpo energético, ele tem que ser digerido. Existe uma digestão para isso. Então, eu passei por uma situação difícil na minha vida, por uma situação traumática. O que eu tenho que fazer com essa situação? Digerir. Se eu não digerir essa situação, o que vai acontecer? Metafísica da doença, já falei disso com vocês. Então, eu passei por uma situação difícil que gerou um pensamento ruim, que gerou um sentimento ruim, e eu não digeri. Gerou um desequilíbrio energético, gerou um desequilíbrio nos meus centros de poder. Gerou o que depois disso? Uma doença no meu corpo físico. Então, por isso que eu tenho que digerir tudo que eu passo na minha vida. Todas as situações difíceis que eu vivo. Eu preciso conseguir digerir. Por isso que tantos traumas se formam do 0 aos 7 anos de idade, dos 7 aos 14. Porque esse centro de poder, ele está menos desenvolvido ainda, que é o nosso Manipura Chakra. Ele ainda não está completamente desenvolvido com todas as suas qualidades. Então, na hora que eu preciso digerir uma situação, eu não tenho tanta capacidade para isso acontecer, tá? Depois eu vou até passar uma coisa super legal para fazer com as crianças, para ajudar as crianças a digerir essas situações, que foi uma tática que eu criei com o Ravi. Porque todo mundo vai passar por trauma do 0 aos 7 anos de idade. Todo mundo vai passar por situações que não consegue digerir do 0 aos 7 anos de idade. Porque você sente, são sentimentos nessa idade. Você não absorve aquilo de forma racional. Você absorve aquilo de forma emocional. E o emocional se torna um trauma. O emocional, digerir, não necessariamente só aceitar, porque aceitar é diferente de digerir, porque eu posso achar que eu tô aceitando uma situação, não, aceitei, agora tá tudo bem, aquilo passou de forma racional, mas no meu emocional, aquilo tá uma bola presa, então eu não digeri. Então a aceitação racional não é uma digestão do sentimento que tem que ser digerido. Não é uma digestão da situação ruim que eu passei e que precisa ser digerida. Esse é o grande problema. O ser humano, ele é muito racional, né? Não deveria, porque a gente tem as duas energias. Eu falei para poucas pessoas que estavam no começo da live. Depois que a gente terminar os 7 centros de poder, a gente vai falar das nadis, que são os nossos canais energéticos, e dessas duas energias. Então a gente tem uma energia emocional e uma racional. O problema é que quando a gente visa muito o racional, eu pego aquilo racionalmente e falo, ok, eu vivi essa situação, ela é difícil, eu olho para ela e falo, mas tudo bem,
eu superei. Só que o sentimento tá lá, todo sendo remoído, sem digerir. Então eu não digeri aquela situação. Eu racionalmente aceitei. Então são coisas diferentes, tá? Que isso é uma coisa muito importante. Vale dos 7 aos 14 anos de idade? Vale. Também depende de qualquer pergunta. O exercício, sim. Vale pra vida inteira, vale pra todo mundo, na verdade. É um exercício que eu faço. Por sinal, você já deve ter feito comigo, porque quem faz aula de yoga comigo é uma das coisas que eu faço. Uma das formas da gente processar e queimar as coisas que estão dentro da gente. E eu faço isso com o Ravi e faço muito. E funciona muito bem, gente, é maravilhoso, assim. Depois eu quero até fazer uma live com ele pra ele ensinar vocês como é que faz. Mas eu vou ensinar vocês hoje, principalmente quem tem filho aí, pra fazer com os filhos. E pra quem também tem uma situação aí dentro que precisa processar e ainda não conseguiu poder processar essa situação, né? Existem diversas formas, mas essa é uma delas, física, que ajuda muito. Já vou falar sobre isso. Então, continuando ali sobre os chakras, só pra gente não perder, né? Então, esse chakra, ele vai digerir tudo que a gente viver na nossa vida, vai digerir também os alimentos, porque ele tá relacionado com os meus órgãos digestivos, né? E esse chakra, ele é muito importante, porque ele é o nosso poder pessoal. Ele é a formação do nosso ego físico, porque se eu sou ser humano, eu preciso ter ego aqui na Terra, tá? O meu ego, quando bem administrado, ele é bom, ele me faz crescer, ele me faz evoluir. O meu ego, quando não administrado, ele é péssimo, ele me vai sofrer. Mas eu preciso dele, tá? Tudo que eu tenho dentro de mim vai ter os dois lados, os dois extremos, o bom e o ruim. Porém, tudo que eu tenho eu preciso, tá? Se eu olhar pra raiva, até da raiva eu preciso de sentimento. Se eu olhar pro amor, eu também preciso. O amor em excesso não é bom, a raiva em excesso também não. E o ego também, o ego administrado, ele é importante. Ele me diferencia aqui na Terra do outro. E eu preciso dele para o meu poder pessoal. O ego em excesso faz eu ter competição demais. Faz eu sempre estar dominado pelo outro, pelo que o outro pensa, pelo que o outro vai achar. Ele não é bom? Então é o equilíbrio de tudo na minha vida que vai me trazer saúde, que vai me trazer evolução. Evolução pessoal, evolução como ser terreno e ser divino que eu sou, tá? Então, esse centro, ele se chama Manipura. Manipura significa a cidade da joia, porque ele é uma joia que a gente tem dentro da gente. Uma joia para digerir, né, tudo que eu vivo, que eu preciso digerir. E também uma joia porque ele é o meu poder pessoal. O desenvolvimento desse chakra, dos 7 aos 14, dos 14 aos 21 anos, do 0 aos 7, 7 aos 14, dos 14 aos 21 anos de idade. Então, dos 14 aos 21 anos de idade. Quem tem filho adolescente? Gente, olha pro filho de vocês. Como que é esse filho? Não é aquele adolescente que já não aceita mais nada do que falam com ele, não aceita a opinião dos outros, quer ser diferente, principalmente do pai e da mãe. Por quê? Porque ele está encontrando a essência dele. Ele está encontrando o ego dele. Ele está buscando isso. E tá tudo bem. Faz parte da evolução desse ser. Ele precisa se encontrar na Terra como personalidade física, separada do pai e da mãe, separado da família. Por isso que adolescente é tão bravo. Por isso que adolescente é estourado. Por isso que adolescente está ali com fogo a todo vapor. É a fase pita do adolescente quando você olha o Ayurveda, sabe? É a fase pita. Então ele tá buscando o tempo inteiro saber quem ele é. E para saber quem ele é, ele precisa entender quem ele não é. E como que ele vai fazer isso? Saindo do que o pai e a mãe são. Saindo do que a família é. Se diferenciando. Entendeu? Então, por isso que os adolescentes são tão rebeldes. Porque eles precisam desse momento, sabe? Então, assim, por exemplo, aqueles pais que na adolescência pegam um filho e colocam numa caixinha
e não deixam eles ser eles, que dominam totalmente aquela criança em formação, né? Porque o adolescente ainda é uma criança em formação. Estão criando um adulto que depois provavelmente vai ter um bloqueio nesse centro de energia. O que acontece com o adulto com o nosso Manipura Chakra bloqueado? Não tem poder pessoal, não se encontra na vida, não se encontra na carreira, não se encontra profissionalmente, não se encontra nos grupos, tá? Não se sente empoderado, não se sente amado, não sente que tem o poder de transformar, não sente que tem o poder de criar as coisas na vida. Aquelas pessoas que têm uma mente que cria um monte de coisa, mas não consegue executar, não consegue criar. Por quê? Porque não tem poder pessoal. Porque foi podada na fase da adolescência. Então, o adolescente, a gente tem que deixar ele ser rebelde, vamos dizer assim. Claro, né? Com limites, mas a gente tem que deixar ele ser. A gente tem que deixar ele ser ele. Deixar ele buscar a essência dele. Porque é dessa forma que ele vai encontrar o poder pessoal dele. É dessa forma que ele vai aprender a dominar a energia dele, né? De quem ele é, e a energia que vem do outro também. Quer saber falar não, quer saber falar sim, quer saber falar eu quero ou não quero, que está relacionado com esse centro de poder. Esse centro energético, ele absorve tudo que vem de fora. Então, a gente está absorvendo os outros, as outras pessoas, através desse centro. A energia dos lugares, através desse centro. As pessoas que têm grande percepção, que têm grande sensibilidade, elas absorvem nesse centro. Então, uma das técnicas é você fechar o umbigo, né? Colocar a mão aqui quando você chega num lugar que a energia está muito pesada, porque a gente absorve tudo por aqui, por esse centro de energia, por esse vórtice, tá? E esse centro, então, ele vai desenvolver quem eu sou. Então, imagina lá, dos 14 aos 21 anos de idade, você sofreu um trauma grande. Pode ter sido uma perda, pode ter sido uma morte na família, pode ter sido um uso excessivo de drogas nessa fase. O que vai gerar? Um bloqueio no seu poder pessoal. Um bloqueio em você entender quem você é aqui na Terra. Um bloqueio em você se desenvolver profissionalmente. Sim, exatamente. Os adolescentes, eles são assim. O problema é que tem que saber lidar com isso. Os adolescentes, eles são expansivos, eles precisam se diferenciar dos pais e das mães. E eles precisam ter esse apoio, entendeu? Eu quero usar a roupa tal, vai lá e usa. Eu quero cortar meu cabelo de tal jeito, vai lá e corta. Eles precisam de apoio para se mostrarem na sociedade como eles são, porque eles estão desenvolvendo o ego deles. E o ego deles é a relação de poder deles com a Terra. Se a gente não tem ego, a gente não tem poder, a gente não tem poder pessoal, a gente não consegue se desenvolver pessoalmente aqui na Terra, com as nossas características terrenas. Então é aquela pessoa que no relacionamento não é bom, né? Porque não é um bom marido, não é um bom namorado. É aquela pessoa que no trabalho não se encontra, não é uma pessoa que consegue se impor, que consegue impor a sua ideia de forma legal. É aquela pessoa que financeiramente também não consegue expandir, porque o poder pessoal está relacionado com dinheiro. Dinheiro não em excesso, né? Não em ganância, vamos dizer assim, porque não tem excesso para dinheiro, porque dinheiro é uma energia. Ele está relacionado com o poder pessoal. É uma energia de troca, onde a gente ganha poder de ser e fazer tudo que a gente quiser na nossa vida. E tá tudo certo, diferente da ganância. Quando esse chakra está aberto em excesso também, ele gera ganância. Só que o que é a ganância? É aquela pessoa que nunca se autorrealiza. Então ela ganha dinheiro, ela tem uma empresa, ela consegue negócios e ela nunca está realizada. Ela nunca está feliz. Por quê? Porque ela não tem poder pessoal, porque ela não tem autorrealização, porque esse centro dela não está funcionando como deveria.
Porque o nosso poder pessoal é a gente ganhar dinheiro também. Porém, a gente se realizar com aquilo que a gente faz. A gente se realizar com o nosso trabalho, se realizar com a nossa profissão, se realizar no nosso relacionamento com a pessoa que a gente está junto. Esse é o nosso poder pessoal, né? Essa é a nossa identidade, o nosso ego. Aqui na Terra, a gente vai ter diversas personalidades físicas. Eu filha, eu esposa, eu mãe, eu professora, eu aqui fazendo live com vocês. Eu vou ter diversas personalidades físicas, eu trabalhadora, eu empresária, e todo mundo vai ter também. Quando a gente tem esse chakra funcionando bem, poder pessoal, a gente vai bem em todas as personalidades que a gente tem. Quando a gente tem ele bloqueado, a gente vai mais ou menos capengando em todas elas. E daí o que acontece? Eu não tenho realização pessoal, porque eu não me sinto uma boa mãe, porque eu não me sinto uma boa esposa, porque eu não me sinto uma boa trabalhadora, porque eu acho que o que eu ganho não serve para nada, não dá para nada. Então eu não me realizo, entende? E tá relacionado com esse poder desse chakra. E daí agora, voltando aqui só pro que a Ju falou, né? Adolescentes serem depressivos. Imagina se você bloqueia esse poder do adolescente, né? Se você causa um bloqueio ali. A depressão tá voltada muito também com o nosso segundo centro, Ju. Assiste a live passada, se você não assistiu, que é o Sua Vadistana, que é dos 7 aos 14 anos de idade, tá? Que tá relacionado com sentir prazer na vida. Mas imagina se você pega esse adolescente que já tem um bloqueio no primeiro centro e não deixa ele desenvolver quem ele é. Ele não se encontra, ele não se acha, ele não tem um poder pessoal de ser quem ele quer ser. Você vai gerar uma depressão. Você vai gerar ali uma pessoa que nunca está contente em ser quem ela é. Ela nunca está contente. Ela cria e não está contente. A mente dela cria um monte de coisa e ela não tem poder de execução, ela não executa. Por quê? Porque ela não tem esse centro forte, ela não tem esse poder pessoal. E essa pessoa que não tem esse poder pessoal, né? Ela não tem esse centro funcionando bem, ela também não tem a capacidade de digerir, lembra? Porque esse centro está ligado com a digestão de tudo que a gente vive na vida. Então imagina essa pessoa que não se sente uma boa mãe, que não se sente uma boa trabalhadora, que não se sente uma boa esposa, um bom marido e não digere tudo isso. Essa pessoa, ela acha que o outro tá sempre fazendo alguma coisa pra ela. Essa pessoa, ela acha que o outro sempre tá tentando machucar ela. Ela acha que a opinião dela nunca é boa. Ela acha que a opinião dela é a única certa, é a única correta. E isso vai gerar o quê? Sofrimento. Porque poder pessoal não é isso, né? Poder pessoal não é você estar sempre certo. Poder pessoal é você saber escutar o outro também. É você absorver o outro, absorver o meio, entender como as coisas funcionam. Isso é poder pessoal. E esse centro, ele está totalmente relacionado à nossa capacidade de digerir e ao nosso poder pessoal, tá? Então, por exemplo, assim, as pessoas que trabalham com cura energética, com reiki, e sentem bastante a energia, né? Elas recebem a energia do outro, elas sentem, elas captam essa energia por esse centro. Então, normalmente são pessoas que têm esse centro bem desenvolvido. E podem perceber que normalmente essas pessoas que trabalham com essa parte energética, com terapia, são pessoas que já mudaram de carreira. São pessoas que entenderam que a vida delas não era aquela e foi viver outra vida. Desculpa, gente. Porque elas expandiram o poder pessoal delas, de entender quem elas são aqui na Terra. Quem são elas, né? Quem sou eu, filha? Como eu posso ser o meu melhor? Quem sou eu, esposa? Como eu posso ser o meu melhor? Quem sou eu, mãe? Como eu posso ser o meu melhor? E olhar para tudo isso que eu sou e dizer, ok, eu sou o meu melhor. E eu posso melhorar a cada dia. Isso é poder pessoal. Sabe? Eu olhar para o meu trabalho, para o meu negócio e falar, olha, eu sou tudo isso, eu consigo fazer tudo isso, eu gero isso daqui de renda para mim e isso me gera contentamento. Eu consigo gerar mais? Consigo. E isso me gera contentamento, isso me gera prazer, felicidade.
poder. Não aquelas pessoas que ficam gerando mais e mais e mais e nunca estão contentes. Nunca é suficiente. E normalmente são pessoas que começam as coisas e não dão continuidade, tá? Então eu começo um projeto, aquele projeto até vai, mas eu cesso o projeto. Porque eu não vejo contentamento naquilo, porque aquilo não me contenta, aquilo não supre o meu poder pessoal. Então eu tenho que buscar o poder pessoal de novo em uma outra coisa, que de novo não vai ser suprida se eu não tiver esse centro aqui funcionando. Se eu não estiver digerindo o que eu recebo e tiver com o meu poder pessoal realmente funcionando, eu vou ficar pulando. São aquelas pessoas que pulam de carreira, que pulam de negócio e que não conseguem estabilizar. Porque nada gera esse contentamento, esse poder, essa sensação de poder que o ser humano precisa. Porque o ego delas está distorcido. A noção de ego pessoal terreno está distorcido, tá? São pessoas que guardam muita raiva, que guardam muita mágoa também. A mágoa está mais relacionada a esse centro de cima, mas a raiva está muito relacionada ao nosso plexo solar. Raiva, ódio, ressentimento, porque está ligado ao fígado. O meu fígado processa esses sentimentos, tá? Então quem guarda muita raiva tem um bloqueio nesse centro de energia. E às vezes guarda a raiva do pai, guarda a raiva da mãe, guarda a raiva do irmão, da irmã, de ex-namorada, de namorada, de amigo. E essa raiva, ela vai virando raiva, até uma hora que ela vira ódio. E esse ódio bloqueia esse centro de energia. E essas pessoas que guardam muita raiva e muito ódio, elas sempre acham que o outro está a fazer algo para elas, algo de mal para elas. E elas não conseguem entender que elas estão fazendo mal para elas mesmas, né? Porque quando eu sinto uma raiva ou um ódio, aquilo está em mim. Aquilo não está no outro. Se eu sinto raiva de você, sou eu que estou sentindo a raiva. Às vezes você nem sabe que eu estou sentindo aquela raiva. E daí eu culpo o outro por tudo que acontece na minha vida. E aquela raiva está com quem? Comigo. Então toda vez que vocês pensarem em sentir raiva de alguém, se lembrem disso. Quando você sente raiva, a raiva está em você. Na maioria das vezes o outro nem sabe que você sente raiva, tá? Ela tá com você, então libera. E é esse centro que vai processar, é esse centro que vai digerir essa raiva, esse ódio. As pessoas também que têm desequilíbrio nesse centro, elas têm a tendência de culpar o outro por tudo que acontece na vida delas. Então ela vai arranjar culpado para tudo que não deu certo. Então o negócio que não deu certo tem um culpado, a vida que não tá dando certo tem um culpado. Ela nunca olha para ela culpa as outras pessoas ao redor dela, porque ela não tem o poder pessoal dela desenvolvido, porque o ego dela está distorcido. Esse é o nosso Manipura Chakra, tá? E quando eu olho pro físico, então pensa lá na metafísica, eu desequilibrei esse centro, eu vou gerar desequilíbrios no meu corpo físico, certo? De alimentação, né? Gastrointestinais, úlceras, queimações, gases que eu não digiro, não consigo digerir o alimento que fica aqui em cima da boca do estômago. São todos problemas relacionados ao meu Manipura Chakra, que está relacionado com a digestão. A digestão que não é só dos alimentos, mas também de tudo que eu sinto, que eu vivo na minha vida, tá? Então, eu falei para vocês sobre o chakra, sobre o desenvolvimento dele ser dos 14 aos 21 anos de idade, que ele rege a nossa digestão e o nosso poder pessoal. E agora eu vou falar, né, de como a gente pode estar equilibrando um pouco esse chakra e o exercício que eu falei que ia passar para as crianças. Quero saber se vocês têm alguma dúvida sobre esse chakra, nas qualidades, nas características dele. Que daí eu vou falar de como a gente vai estar equilibrando esse centro. Então, se alguém tiver, manda aí que a gente vai conversando, tá? Então, assim,
como todos os outros centros, a gente tem que olhar para as cores em primeiro lugar, porque é cromoterapia. As cores têm uma vibração, lembra que tudo é vibração? Então, o meu centro energético, ele tem uma vibração. Então, o meu Manipura, ele é amarelo, dourado. Qual é a cromoterapia para mim equilibrar essa energia dele? A mesma vibração, amarelo, dourado, tá? Então, utilizar as cores tanto em você quanto no ambiente vai estar trazendo equilíbrio para esse centro energético, esse centro de poder pessoal. A cromoterapia é uma das formas. Outra forma é a gematerapia, que são as pedras, os cristais. Deixa eu ver se eu tenho alguma aqui para mostrar para vocês. Com certeza tenho. Então, para facilitar esse entendimento, você pode olhar para os cristais de forma de cromoterapia também, tá? Mas não necessariamente sempre vai ser assim. Mas os cristais amarelos, né? Dourados, eles vão... Olho de tigre, tá? Eles vão estar equilibrando o meu plexo solar. Ó, cromoterapia e os cristais. Uma outra forma de estar equilibrando é a yoga, porque eu já falei pra vocês, a yoga equilibra todos os nossos centros, todos os nossos chakras. Então, a yoga, o exercício, né, os asanas, eles são psicofísicos e eles vão agir no meu corpo físico e também no meu corpo energético, porque não é desconectado um com o outro. Então, se eu trabalho o corpo, eu trabalho os outros também. Os asanas, quando a gente olha para uma postura, um asana, ele é muito bonito. Por quê? Porque ele é muito alinhado. Por quê? Para mim fazer o alinhamento dos meus centros energéticos, dos principais e também dos secundários, tá? Outra forma de alinhar e de estar equilibrando esses centros são a aromaterapia. Então, os óleos essenciais, né? Vou aproveitar aqui, eu nunca falei dessa linha aqui pra vocês, da Essência Prana, mas tem uma linha que é o equilíbrio dos chakras. Então, eu tenho um blend pro nosso Muladhara Chakra, blend é a mistura de óleos essenciais, tá, gente? Um blend pro Svadhisthana e um blend pro nosso Manipura, que eu posso estar passando. A gente tem que pensar que todo óleo também tem uma energia, tem uma energética, e os óleos, eles agem também no emocional. Então, o blend de óleos, por exemplo, que eu tenho aqui no meu Manipura, ele vai ajudar eu a processar e digerir a raiva, o ódio. Ele vai lidar com esses sentimentos. E ele também vai estar ativando esse centro através da frequência energética, tá? Então, a aromaterapia é uma das formas da gente estar equilibrando esse centro, ajudando a digerir. Vanessa, para as crianças também, tá? Então, para as crianças, usar a aromaterapia para a digestão, quando elas passam por coisas difíceis, funciona e muito, tá? Então, assim, a criança perdeu um animalzinho, a criança perdeu um familiar, ela precisa digerir aquela situação, né? Ela precisa falar sobre aquilo, então você tem que fazer a criança falar. E ela precisa digerir. E a aromaterapia ajuda a digerir muito as pedras e os cristais também. Então, assim, terapia holística é olhar o ser como um todo. Quanto mais terapia você coloca junto, mais ferramentas você coloca junto, mais força tem, tá? Elas não se anulam, elas se multiplicam, elas se somam, elas aumentam. Então, um exemplo, vou equilibrar o meu Manipura. Eu pego uma pedra dessa e ando com ela comigo, no meu bolso, na minha bolsa, deixo na minha mesa, e junto com isso eu uso essa aromaterapia. Eu vou estar ajudando de duas formas o mesmo centro. Isso vai estar fortalecendo. Coloco uma roupa amarela. Então, uma das coisas que eu passo para quem passa comigo em chakra terapia, né, nas terapias dos chakras, é tudo.
Então eu olho o desequilíbrio, né, que nem a gente conversou na vez passada. Se o desequilíbrio, tem um desequilíbrio no Anahata, primeiro a gente vai tratar ele, senão a gente vai tratar de baixo para cima. Então a pessoa tem um desequilíbrio nas raízes. Eu vou falar para a pessoa, usa cor vermelha, come alimento vermelho, vou dar uma pedra vermelha, vou dar uma aromaterapia vermelha, vou falar para pisar com o pé no chão. E tudo isso em união vai ajudar a equilibrar aquele centro, porque é tudo energia, né? E a energia ela vai aumentar. Quanto mais energia eu coloco em alguma coisa, mais eu aumento a energia daquilo. Tá? Outra forma é o fogo. É aí que eu vou passar o exercício que eu faço com o Ravi, que é maravilhoso. Então, o elemento desse chakra não é fogo? Quando eu falei pra vocês do primeiro centro, que o elemento é a terra, eu não falei pra vocês pisarem com o pé no chão? Quando eu falei do segundo elemento, do segundo chakra, que o elemento é a água, eu não falei pra vocês entrarem em banhos longos, em banho de imersão, de banheira? Esse terceiro centro é o fogo. Então, como que a gente vai equilibrar com o fogo? Olhando para o fogo, estando em contato com o fogo, fazendo uma fogueira, tá? Que é o ritual do fogo que eu faço. Tendo uma vela e fazendo a meditação da vela, a chama do fogo, olhando para essa chama do fogo, é como se eu trouxesse essa energia do fogo aqui, para o meu centro digestivo, para o meu Manipura Chakra. O exercício que eu faço com o Ravi é assim. Então, ele passou por uma situação, eu faço com ele desde que ele é bem pequenininho. Passou por uma situação difícil, que eu sei. Passou, brigou, ou mesmo a gente brigou, porque acontece, né? Então, teve ali alguma coisa que ele ficou triste, né? Falo, filho, a gente não pode guardar a tristeza. Eu ensino pra ele desde já. Sentimentos são para sentir. A gente sente e a gente tem que deixar passar. Só que às vezes é difícil tirar. Eu falo pra ele, eu sei que é difícil tirar. Então a gente tem uma forma de fazer isso. Eu pego uma velinha, acendo a velinha, deixo ali. Eu falo, agora a gente vai desenhar essa situação ruim que a gente passou. Porque não sabe escrever ainda. Se souber escrever, a pessoa pode escrever. O adolescente pode escrever, o adulto pode escrever, tá? Mas com o Ravi eu faço ele desenhar. Então, por exemplo, ele vivenciou alguém brigando. Vivenciou. Sei lá, tava lá na casa do meu pai e da minha mãe, eles brigaram, ou viu alguém brigando na rua, e aquilo impressionou ele, eu percebi. Eu pego uma folha e eu faço ele desenhar. Ele desenha 2 bonequinhos, desenha a pessoa brigando, daí eu faço a fala, assim, um afetando o outro, pra ele entender que as palavras afetam as outras pessoas, né? Porque o que eu tô falando aqui tá gerando uma vibração, que tá chegando aí em vocês também. E que tá chegando em tudo ao meu redor. Então aquela briga chegou nele, afetou ele, entrou no campo energético dele, eu explico isso pra ele. E ele faz o desenho. Eu falo, filho, tá, agora a gente vai queimar essa situação. Porque você não tem que ficar com isso dentro de você. A gente tem que tirar, tá? A gente tem que tirar essa tristeza, tem que tirar essa situação de dentro de você. Primeiro eu pego com ele assim, vamos tirar todo sentimento ruim do coração. Então a gente mentaliza que pega com a mão, assim, ó, tira a tristeza, tira, joga no fogo. Daí, tira a raiva, tira, joga no fogo. Daí eu falo assim, tá mais leve? Ele fala, tá, mamãe. Eu falei, então tá bom. Então tirou. Tem mais alguma coisa pra tirar? Daí às vezes ele fala, tem mais uma tristeza. Daí eu falo assim, então tira. Pega lá do coração e joga no fogo. Daí ele pega e tira. Até a hora que ele fala que tá legal. Daí depois disso a gente pega o papelzinho, fala, agora a gente vai picar isso em vários pedacinhos bem pequenininhos. Daí a gente pega e pica em um monte de pedacinho bem pequenininho e eu vou queimando no fogo. E ele vai vendo aquilo sendo queimado, tá? O ser humano, ele precisa de coisas físicas às vezes. Às vezes, o só pensar que eu estou digerindo não é suficiente. E é assim que funciona o ritual do fogo, que eu faço com os alunos, que eu faço quando eu faço retiros. A gente queima aquilo que a gente quer, a gente queima aquele hábito, comportamento que não faz bem mais, a gente queima para tornar aquilo físico, mais real, mais palpável, tá? E eu faço isso com ele, e funciona muito bem mesmo, tá? Então quem tem filho, faça. Ju, faça com o Romeu. Vanessa, faça. Funciona muito, tá? Eles veem aquilo queimando, é como se estivesse saindo de dentro deles. E você percebe que eles ficaram muito mais leves depois.
depois você vai conversar com eles sobre aquele assunto, você vai perceber que eles falam do assunto, mas não tem o sentimento embutido, não tem o sentimento grudado, é só o assunto, entendem? Porque quando a gente passa por um trauma, para mim tirar o trauma, eu vou tirar o sentimento, mas o que eu passei vai continuar, porque é minha memória, entendem? Então assim, para a criança é a mesma coisa, eu vou tirar o sentimento, eu vou queimar, eu vou fazer ela queimar. Então, assim, quando é coisa maior, o que eu faço com o Ravi? Filha, a gente vai fazer um ritual do fogo hoje. A gente sai catar lenha pelo sítio, faz uma fogueira bem grandona, bem bonita. Fala, agora a gente vai desenhar. A gente desenha lá. Fala, agora a gente vai queimar. Você que vai jogar no fogo hoje. Ele joga o papel no fogo. Eu falo, agora a gente vai agradecer o fogo. Vamos pegar a florzinha e jogar no fogo. A gente joga a florzinha no fogo. Isso é o ritual do fogo. Tá, fazendo pra criança, né, ali, mais, porque tem mais elementos. Então eu falo assim, agora a gente vai dar um presente pro fogo, vamos jogar um pouquinho de mel no fogo, pra agradecer, joga um pouquinho de mel. Então você torna aquilo assim, ó, um sentimento bom, muito maior do que o sentimento ruim que ele tinha. E o sentimento ruim sai. E aquilo não é mais um trauma, aquilo é uma memória, entendem? E funciona, gente, funciona muito. É assim que esse chakra funciona, de forma energética. Mas a gente pode fazer um chakra físico, vamos dizer assim, na nossa frente, com uma vela, com uma fogueira. Então é isso da live de hoje, tá? E lembrando vocês, que eu não posso esquecer de falar aqui, porque senão eu me empolgo, só falar dos chakras e esqueço, que no treinamento abundante, que é o TMA, treinamento para a mente abundante, a gente fala de tudo isso, gente. A gente fala dos chakras, eu coloquei todo esse conhecimento que eu tenho e muito mais lá dentro, compilado em PDF, em videoaulas, em exercícios. Esse é um exercício que eu tô passando para vocês. Existem outros diversos lá dentro para você fazer com você, para você fazer com teu filho. E eu coloquei isso lá porque eu não consigo atender a quantidade de pessoas que eu queria. E foi por isso que eu criei o Treinamento Abundante, que é o treinamento para uma mente abundante. Porque ter uma vida abundante é você conseguir olhar para tudo que você tem dentro de você, para as coisas boas e para as coisas ruins. E você ter poder de modificar. Então tudo isso que eu vim adquirindo, essas informações, tudo isso que eu fui testando em mim, testando no Ravi, eu criei um programa online, aonde você tem acesso a toda a teoria, que é isso que eu tô passando para vocês, isso é teoria, né? A gente precisa saber a teoria, porque daí a gente cria clareza, a gente cria consciência. Então tem muito mais teoria lá dentro. Tem sobre os 7 centros de energia, tem sobre os canais de energia, as nádias, tem sobre os corpos energéticos, tem sobre a mente, o poder da mente, tem exercícios para o controle mental, para a gente controlar a nossa mente. E, gente, vocês que têm filho, quanto antes a gente ensinar isso para os nossos filhos, mais eles vão ter o poder de criar a realidade deles, tá? Porque a gente fica aqui sofrendo, penando, porque ninguém nunca ensinou isso pra gente. Você ensinar isso para uma criança, você tá ensinando ela a ser criador, a criar a vida que ela quer pra ela, sabe? A ter uma vida de felicidade, a ter uma vida de contentamento, porque ela veio pra Terra pra isso, sabe? A gente não veio na Terra pra sofrer. A gente veio para ser feliz. A gente veio para ser contente. A gente veio para criar a nossa realidade. E existem ferramentas para isso. E eu coloquei tudo isso dentro desse programa. Porque eu comecei a perceber que eu conseguia ajudar muitas pessoas com todo esse conhecimento. Então tá tudo lá dentro, tá? A turma que está acontecendo, ela está fechada, porque eu abro turmas para poder acompanhar. Porém, acessando o link na bio, vocês entram para a próxima lista da próxima turma. E quem tiver lá dentro vai ter um curso gratuito, tá? Com mais material dos chakras, com mais ferramentas. Então, entrem nesse grupo que tá com o link na bio para vocês fazerem parte, tá? Das pessoas que estão lá e que vão fazer parte desse curso.
E, gente, eu vou pedir pra vocês, pedir mesmo assim, envia essa live, envia esse material, fala sobre isso para as outras pessoas, porque conhecimento é uma das coisas que quando a gente tem e a gente abre, ele aumenta. Se a gente tem e a gente guarda, ele diminui. Então peguem esse conhecimento e me ajudem a expandir isso, porque a gente consegue fazer as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que a gente trabalha, as pessoas do nosso trabalho, do nosso convívio, também serem pessoas melhores. Também evoluírem na vida, tá? E a gente lembra, somos todos um. Tudo é energia. Se a energia do outro muda, a minha que está em contato com o outro também muda, também se altera, né? Então mandem, por favor, me ajudem, mandem esse conteúdo para mais pessoas, para que mais pessoas tenham esse conhecimento, para que mais pessoas venham para as próximas lives. A próxima live que eu vou fazer com vocês, quinta-feira, ela é muito importante. É do nosso Anahata Chakra, que é o centro, nosso coração. Ele é o centro que está entre o céu e a terra. Ele está entre o ser terreno que eu sou e o ser divino que eu sou. Ele é o nosso amor incondicional. É eu olhar para o outro com empatia. É eu me colocar no lugar do outro. Se todo mundo tivesse esse centro aberto, não tinha maldade no mundo. Não tinha, porque o outro se colocaria no lugar do outro. O problema é que os bloqueios vêm das raízes e chega aqui e não chega energia, não abre, não funciona. Então as pessoas vivem numa competição infinita e não percebem que o universo é abundante, que tem para tudo e para todas as pessoas espaço. Que o sol gigantesco que está lá brilha para todos da mesma forma. E quando as pessoas entram nessa briga por competição o tempo inteiro, entra-se numa energia de escassez, numa energia que é de passar por cima do outro, que é de fazer o mal para se dar melhor. Então, quando a gente abre esse centro, a gente percebe que a gente não precisa disso. Que eu posso ajudar o coleguinha que está do meu lado e que é meu concorrente e que se ele crescer, eu cresço também. Que eu devo ajudar todas as pessoas que estão em volta de mim, porque se elas melhoram, eu melhoro também, pois somos todos um. A minha conexão com o outro acontece através do coração, do meu centro de energia sutil, o meu Anahata Chakra. Tá? Então, assim, pessoas que têm mágoas, que não perdoaram outras pessoas, que vocês sabem que precisam, envia sobre a live de quinta-feira, que a gente vai falar muito sobre perdão e o quanto é importante perdoar. Doença de coração, doença respiratória, elas estão relacionadas com não perdoar, com o coração. Tá? Então pode perceber, eu tratei bastante gente na pandemia que ficaram com problemas respiratórios porque tinham pessoas não perdoadas na vida. Então, observem, vejam as pessoas que vocês acham que precisa, mandem elas para assistir a live, envie essa live depois que eu salvar ela aqui para as pessoas que vocês acham que precisam assistir. Tá bom, gente? Quero saber se ficou alguma dúvida. Se vocês querem saber algo mais. Quem entrou depois, eu vou deixar salva e vocês assistem, tá? E não esqueçam de entrar no grupo, que o link tá na bio, do Treinamento Abundante, para vocês participarem do curso gratuito que vai ter. E do próximo lançamento. Entrem lá, é muito importante. E enviem também o link para quem vocês acham que precisa desse conteúdo. Me ajudem, que a gente se ajuda. É isso então? Ninguém tem mais nada para dizer? Estão gostando do conteúdo? Tá sendo valioso para vocês? Tá ajudando a vida de vocês?
Que bom. Fico muito feliz. Então tá bom, gente. Deixo um beijo enorme pra vocês. Até quinta-feira de novo aqui. Espero vocês aqui de novo. Retiro dos chakras na chácara. Tô devendo, eu sei. Mas nesse momento eu estou focando no treinamento abundante. E quando eu fizer o retiro, vai ter esse conteúdo também lá dentro. Então, entra no grupo e manda o grupo do treinamento abundante para as pessoas também. Porque eu posso fazer um retiro no sítio, posso. Mas isso é limitado para as pessoas que estão aqui. Tem limitação de espaço, tem limitação da Carol, que é uma só. Quando eu crio um programa online, eu não tenho limitação de tempo, de espaço. Então eu consigo fazer esse conteúdo, essa autoterapia que é tão importante, chegar a mais pessoas. Por isso que o meu foco hoje está em levar esse conteúdo pelo digital. Porque eu consigo chegar em muito mais pessoas do que no retiro físico. Eu amo fazer retiro físico, mas eu não consigo atingir a quantidade de pessoas que eu gostaria de atingir. Porque eu realmente quero atingir mais pessoas com esse conteúdo. Porque eu sei o quanto eu posso modificar a vida das pessoas. Na verdade, o quanto as pessoas podem modificar as próprias vidas com esse conteúdo. E é por isso que eu tô focando no online, gente. E por isso que eu peço a ajuda de vocês para enviar esse conteúdo pra minha gente. Tá bom? Quem tá entrando agora, assiste depois que vai ficar gravada. E manda pra quem vocês acharem que tem que assistir. Mais alguma dúvida? Querem saber mais alguma coisa? Não esqueçam de entrar no grupo, tá, gente? Deixa eu fazer só mais uma pergunta. Esse horário de live tá legal pra vocês? Tá um horário bom? Vocês estão gostando? Porque eu criei que ia ser esse horário. Criei, né? Tá tendo gente. Mas queria saber se tá legal pra vocês. É um horário bom? E depois também fica salvo. Pra mim tá ótimo. Então tá, se vocês tiverem alguma sugestão, vocês me mandam também. Pode mandar direct, pode mandar mensagem, que eu respondo. Tá bom? Um beijo pra vocês, um ótimo dia, um dia abençoado. E pra esses dias até a nossa próxima live, usem, gente, cores amarelas, tá? Usem os cristais. Quem quiser uma terapia essencial prana, temos aqui no estúdio, enviamos para todo o Brasil também. Então, trabalhem esse poder pessoal e façam as técnicas com as crianças, que é maravilhoso, tá bom? Um beijo enorme para vocês e eu espero vocês no grupo do TMA, Treinamento Mente Abundante.